Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate desta noite está parecendo um zoológico. Só tem fera. São os 4 maiores analistas políticos de Goiás, todos. E não é coincidência, porque a emissora faz questão de contratar os bons profissionais, são membros da 730, a nossa querida Rádio 730 AM. E nós vamos discutir o assunto, em bolão geral, quem tem maiores chances de sentar no trono da prefeitura. Então, para discutir esse assunto palpitante, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Altair Tavares, que é jornalista, editor do Diário de Goiás e comentarista da Rádio 730, das 9 às 10. Exatamente. Às 10. Ele é após o meu programa. O Kleber Ferreira, jornalista e comentarista na Rádio 730, considerado um dos jornais mais bonitos de Goiás. Isso é mentira. Não é fácil. O Kleber está antecede o meu programa lá, que fica... Vocês estão das 6h30. 6h30 às 8. Isso. 6h30 às 8. O Rubens Salomão, que é jornalista, apresentador na Rádio 730 e colunista político no jornal Hoje. O Eduardo Horácio, que é jornalista com mestrado em Sociologia. Vai acabar virando presidente, sociólogo, é bom. Governador e por aí. Bom, são meus colegas, por isso que eu estou brincando com eles, que são bem-humorados. Bom, vamos começar aqui com o grande Altair Tavares. Os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones que vão estar aí na telinha. 3201-7688 e 3201-7708. Altair Tavares. Nós temos alguns ângulos de análise sobre essa corrida à Prefeitura de Goiânia. Algumas pessoas, por conta de pesquisas que foram feitas até recentemente, acham que está tudo tranquilo, que nós vamos ter 2 candidatos de ponta, que seriam o Iris Rezende Machado, que tem um histórico muito grande, uma exposição muito grande como político, eu diria profissional, porque se ele não for profissional, ninguém mais o é, e o Valdir, o delegado Valdir, que seria, então, a pessoa fazendo contraponto ao Iris. Você acha que é isso ou é uma coisa muito simplista para se afirmar agora? Rosenval, telespectadores, boa noite. Acho que ainda é muito cedo para ter esta definição. Até porque, com o encurtamento da campanha, o processo está começando, na verdade, agora. A minha impressão é de que, em virtude principalmente da posição de Iris Rezende nas primeiras pesquisas eleitorais da pré-campanha, é de que hoje o cenário, e ele pode mudar, né, é de que teremos Iris Rezende no segundo turno, mais um. A minha dúvida é quem é esse ou essa mais um para a disputa do segundo turno. Então, a minha impressão, né, analisando o momento, né, e esse cenário e as posições e as pesquisas apontadas até agora, é de que, diferentemente de um segundo turno, a última disputa de Iris Rezende para a Prefeitura de Goiânia, que ele venceu com uma larga margem, esta é uma eleição em que ele começa num teto diferente, até porque a disputa é bem fragmentada, temos hoje de candidatos, e de que, então, é Iris Rezende mais um. Essa é a minha perspectiva. Bom, Kleber Ferreira, considerando que eu acho que isso é algo que os analistas todos concordam, o eleitor de Goiânia é digamos assim, entre aspas, um animal indócil. Ele tem muita consciência, ele é diferente de outras cidades do estado. Há alguma possibilidade, então, do Iris cair nas pesquisas e não ser esse tão favorito assim quanto é agora? Ou isso não tem possibilidade, está sacramentado que é Iris e mais um? Não, ele está sacramentada a participação dele no segundo turno
Boa noite a você, Rosenval, Altair, Rubens, Horácio, telespectador da TV Brasil Central. Grande abraço, é muito bom estar matando saudades aqui. A possibilidade do Íris estar no segundo turno, eu acho, essa possibilidade ela é sacramentada. Para mim, do ponto de vista da análise, ela é real. A não ser que aconteça algo muito fenômeno, fenômeno, né? Só um fenômeno tira Íris do segundo turno. Por quê? Primeiro, pela tradição dele em Goiânia. O cenário político de Íris Rezende, como diriam os antigos, o curral eleitoral de Íris Rezende, é Goiânia. Aqui, verdadeiramente, ele se consagrou. Então, começa por aí. Depois, o tempo de televisão, que a aliança que ele fez assegura ele. Então, ele não corre o risco que o delegado Valdir corre de falar boa noite e tchau. Né? Então, ele tem a mídia eletrônica, com o encurtamento do tempo de campanha, ela ganha uma importância muito grande. E ele tem essa mídia a seu favor. Depois, ele sabe fazer campanha. Ele é aquilo que você disse, ele é um profissional. Então, é Íris e mais um. Contra o delegado Valdir, mesmo ele estando muito bem nas pesquisas quantitativas, pesa a questão da mídia eletrônica. O tempo dele é muito pequeno. E aí, ele pode perder muito com isso para aqueles que têm o tempo de televisão. Ok. Bom, Rubens Salomão, alguns analistas com os quais tive a oportunidade de conversar, inclusive a minha análise também vai nesse viés, que o delegado Valdir, muito embora tenha uma força muito grande, porque a questão, o quesito segurança preocupa proeminentemente todos os eleitores, ele tem uma fragilidade muito grande por ser dado, em alguns momentos, a certas bizarrices. Não é? Eu usei a palavra bizarrice na ausência de outra palavra. E alguns analistas dizem, não, ele tem uma fragilidade muito grande, portanto, esse segundo lugar aí não está consagrado a ele. Há muito chão, muito embora a campanha seja curta, e ele pode ter uma grande surpresa, porque as pessoas podem passar, os formadores de opinião, podem passar a questioná-lo sob o ponto de vista de consciência de algumas coisas que ele fala. Você acha que há essa análise também, não? Existe essa análise, Rosenval. Boa noite a você, aos colegas, ao Kleber, ao Altair, ao Horácio, ao telespectador da TBC. Há essa análise e eu acho, Rosenval, que além das bizarrices, e tem muitos políticos que tiveram carreiras proeminentes aí fazendo bizarrices. Acho que não é exatamente esse o ponto. As coisas que o delegado fala, que podem ser analisadas como absurdas, né? Inclusive alguns eventos, né, que aconteceram já durante o mandato dele na Câmara Federal, que trouxeram um desgaste, inclusive nacional, para a imagem dele. Mas não é exatamente isso que pode causar uma fragilidade à campanha do delegado Valdir, na minha visão, aqui em Goiânia. É principalmente a falta de propostas efetivas para os problemas e a fragilidade, sim, no debate com, como você disse, formadores de opinião, mas principalmente com os outros candidatos. O embate direto do delegado com os outros candidatos pode mostrar a fragilidade das propostas e do preparo dele para ser um administrador de uma cidade do tamanho de Goiânia. Em relação à perspectiva da campanha que está começando agora, vejo também como os colegas que Íris Rezende é favorito, é ele mais um no segundo turno, mas vejo que daqui para frente vai começar a ter uma intensificação de uma polarização entre Íris Rezende e o grupo da base do governo estadual, da base do governador Marconi Perillo, que apoia, o PSDB apoia a candidatura de Wanderlan Cardoso. Então, na minha visão, daqui para a intensificação dos trabalhos de campanha, para a intensificação dos trabalhos de rua, a base do governador, que tem mais estrutura, e Íris Rezende, que tem a estrutura e tem a capilaridade de votos em Goiânia, principalmente na periferia, essas duas forças, na minha visão, devem polarizar, e delegado Valdir vai começar a ter que se preparar melhor para debater com os outros candidatos. Bom, Eduardo Horácio, eu creio que não há dúvida que hoje no Brasil há um desgaste da classe política. E não importa o partido. É assim, o sujeito está sendo vaiado em qualquer lugar. Portanto, há um desgaste. Não há, por exemplo, não existem muitas pessoas na administração pública que estão tão tranquilas assim que podem ser cabos eleitorais líquidos e certos para colaborar, não é? Nisso, o governador Marconi Perillo, que é governador do Estado, tem a máquina do Estado a favor, pode ser positivo no momento e pode ser negativo em outro. O prefeito, Paulo Garcia, do mesmo jeito. Talvez seja uma figura emblemática aí, que não sei se para Adriana Corse a presença dele nos palanques é positiva ou negativa. Mas, com isso, eu te pergunto, considerando que o Íris é um político profissional, ele pode ter surpresas no segundo turno?
Não, acho que pode ter surpresas. Para mim, essa eleição, Rosenval, boa noite ao telespectador, boa noite aos colegas. Para mim, essa eleição tem 3 candidatos que se comunicam muito bem com o povo, aquela comunicação direta que o ex-presidente Lula, por exemplo, fazia. Tem 3 candidatos nessa linha com perfis bem diferentes. Iris Rezende, muito tempo na política, já sabe como lidar com o povo. O delegado Valdir, já numa outra linha bem diferente, conversa principalmente com o eleitor classe C, D e E, e a delegada Adriana Corsa, até pela experiência dela como delegada, sempre foi uma delegada midiática, ela também consegue conversar muito bem com o eleitor. O caso de Adriana Corsa é isso, ela tem que superar o desgaste da administração de Paulo Garcia, além do desgaste do PT nacional. Ela, eu imagino que o eleitor nem confunda ela tanto assim, mas isso, se for explorado pelos adversários, né, pode atrapalhar mesmo o desempenho dela durante a campanha. Ela tem que explicar demais os erros de Paulo Garcia ou ter que explicar os casos de corrupção do PT nacional. Isso pode ser um problema mesmo, tanto que a estratégia que ela adotou até agora, nos debates já realizados, é de tentar resgatar a administração do pai, do ex-prefeito Darcy Corsa. O problema é que pouca gente, eleitor acima de 35 anos, 40 anos, é que lembra... Não tem esse recall, isso, né? Que lembra da gestão de Darcy. Não, os eleitores mais novos, eles têm mais referências do que o pai fala, do que o avô fala, fica mais perdido no tempo. Diferente de Iris, por exemplo, que foi prefeito recentemente, então está vivo na memória de todo mundo, né? Agora, na sua experiência, qual é o melhor adversário para o Iris, considerando que houve um consenso aqui de que haverá segundo turno? Que é isso que eu quero falar depois. Qual que seria o adversário? O melhor adversário para Iris ganhar? Eu acho que o mais fácil de ganhar seria o delegado Valdir, pela pouca estrutura, inclusive pelo desprezo à política tradicional, né? O eleitor de Goiânia vai me surpreender muito se ele gostar de um... Eu acho que o eleitor, não só de Goiânia, sempre indica votos diferentes, para eleição proporcional, eleição para deputado e vereador e eleição para prefeito, para governador. Em geral, ele não embarca em aventuras. Mas se o eleitor tiver isso que você falou aí, o desencanto pela política tradicional, se isso for muito forte na visão do eleitor, aí ele pode embarcar, é a chance do Valdir crescer. Ok. Bom, antes de ir para os nossos comerciais, eu quero lembrar que a Flectir é uma academia que tem tudo o que você precisa para manter o seu corpo em forma. Tem natação, hidroginástica, atividades de musculação, pilates e outras coisas. Fica ali na Rua 58, no 183, quase praticamente ali no fundo do Pão de Açúcar, telefone 3281-1434. E a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos e dentais com profissionais altamente especializados. Um grande abraço ao Dr. Jefferson. O telefone é 3285-3247, fica na Rua 144, número 141, no setor Marista. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com a Opinião e Debate desta noite com o tema quem tem maiores chances de sentar no trono da Prefeitura, analisando o nosso pleito aqui na capital. O próximo programa
A moda goiana está bem ou pede socorro? Nós vamos falar sobre esse assunto que é muito interessante, que interessa muito a todos nós, esse polo industrial de roupas. Aqui, o Leonardo, nosso ouvinte aqui do setor industrial, Moisés Rosenval, que programa fantástico, não perco um. Gostaria de receber um abraço seu. Um abraço a você, então. Leonardo está aí recebido um abraço. A Joana, do Jardim América, boa noite, Rosenval. 8 candidatos? Isso me deixa confusa em quem votar. Será que os eleitores estão vivendo o mesmo dilema? 7 candidatos. São 7, né? São 7, né? Nós falamos dos maiores no bloco anterior, é bom falar o nome de todos, né? É bom falar o nome de todos, né? Os Pode 7. falar. Djalma Araújo, Flávio Sofiati, Francisco Júnior, me ajuda aí, gente. Adriana Costa, Iris Rezende, Delegado Valdir e Vanderlan Cardoso. São 7. 7. Seriam 8 com o Luiz Bittencourt, que desistiu do Luiz Bittencourt e Alexandre Magalhães, né? Então seriam 9? Seriam 9. 9. Chegaram a ser 10, né? Foram caindo para 7. Então, aqui isso me deixa confuso em quem votar. Será que os eleitores estão vivendo o mesmo dilema? Você acha que Altair Tavares... Bom, agora não tem jeito. Esses são os candidatos. Ninguém pode desistir, mas me parece pouco provável, né? Pega mal. As pessoas pega mal, não é? Você acha que o excesso de candidatos... eu acho isso um excesso, mas o excesso de candidatos, se é que eu posso falar isso, beneficia quem? A pergunta da ouvinte, ela disse que vai ficar, da espectadora, né? Da espectadora, que ela vai ficar confusa. Olha, no curso da campanha ela se acostuma, daqui a pouco ela vê um pouco mais da propaganda eleitoral, a presença dos candidatos, a afinidade que ela vai tendo com cada um, o eleitor se acostuma. Eu não vejo que o número é tão grande assim e que isso atrapalhe o processo. Muito pelo contrário, acho que é democrático. Ok. Agora, acho que a análise também, Rosemar, você perguntou se favorece alguém, né, no pleito. Acho que favorece Iris Rezende, né? Eles têm como já dissemos aqui, um curral de votos, né? Uma quantidade de votos definida, cativa, quem vota né? ele. E aí, se os outros votos se dividem, a tendência é que favoreça a Iris Rezende. Bom, Arlete, do setor Bueno, boa noite, Rosenval. Vocês acham que o Iris desistir logo após voltar a ser candidato foi uma jogada de marketing? Eu pergunto, Cleber Ferreira, eu entendo que foi uma jogada de marketing. Eu pergunto, é uma boa jogada de marketing? Eu acho até que funcionou como marketing, mas ele estava mesmo propenso a desistir. Aconteceram alguns fatores que fizeram com que ele retomasse a sua verdadeira vocação, que é de ser candidato. Como jogada de marketing, eu não entendo que foi boa, não. Embora ele tenha voltado com força midiática, ele saiu com força midiática e tem sempre a força midiática. O Iris Rezende tem o espaço dele na política em qualquer circunstância, construído em mais de 50 anos de vida pública. Isso é natural, né? Eu imagino que eles não ficou nem maior e nem menor em virtude desse movimento. Ele continuou a ser Iris Rezende. Ele não teria evitado um desgaste de se lançar antes? Por ter esse desgaste de ser político profissional, de estar a ser 58 anos na vida pública? Eu entendo o seguinte, esse afastamento do Iris foi uma estratégia de marketing que eu considero positiva no seguinte aspecto. No momento que ele não decidiu tal, ele não levou, não teve aquele crivo em cima dele que poderia ter se fosse sempre candidato. Né? Eu entendo que, de alguma maneira, ruim não foi. Me permita uma questão. A gente falar da expressão estratégia de marketing parece que é algo bastante elaborado, planejado. Pensado. Não, na verdade, foi uma jogada política de Iris Rezende para fazer com... e é uma jogada interna. Fundamentalmente, o movimento dele foi, na minha percepção, foi interno. Então, para fazer com que as forças do partido se acomodassem de alguma forma, se movimentassem se movimentassem ao ponto de chegar para ele e dizer, olha, é você que nós queremos. E ele, com aquele discurso, né? Eu venho aqui então porque todos estão pedindo, vou mais uma vez fazer um sacrifício. Não falou mais uma vez, não. Agora ele falou que até o fim da vida. Até o fim da vida eu farei desse jeito. E ele foi um pouco além. Ele disse que foi uma coisa do Espírito Santo. Então, quer dizer, até o Espírito Santo pedindo, eu também iria. Não é verdade? A propósito. Porque ele disse isso. Parece uma brincadeira maldosa, mas não é. Ele disse isso. Quer dizer, uma pessoa que acredita que até o Espírito Santo está pedindo a candidatura dele, é muito forte. Isso é profundamente visceral, né? Mas sabe quem saiu desgastado desse processo, na minha opinião, de pré-campanha?
O governador Marconi Perillo. É. Ele errou muitas cajadadas desse Bom, coelho só. não. Muitas. O Marconi errou assim, ele não acertou uma, porque ele escolheu o Ele candidato. tentou até apoiar o Íris, né? Ele tentou até Primeiro apoiar o na Wilson. sua base, não né? acertou nenhuma. Primeiro com o Jaime E é Rincon. um grande jogador Sim. de política. De articulação política. De xadrez político. Já provou isso várias vezes. Mas na capital, é Dessa o calcanhar de Aquiles dele. Né? Especificamente, olha, ele tentou apoiar o Jaime Rincon, não emplacou. É. Né? Aí depois ele colocou o Giuseppe Vecchi do pleito. Não emplacou a ponto de desistir. Tentou uma aliança com o Íris, aparentemente Depois, foi isso que ele se aconteceu. ofereceu para apoiar o Íris e falou, eu não quero apoio não, pode apoiar outro, vem com isso para mim não. Né? E agora... Por fim, levou o apoio para Vanderlan Cardoso, né? Contrariando parte da sua base. E o Vanderlan não assume o apoio. O Vanderlan não assume o apoio. Ele continua falando que é independente e tal. E Você faz de participou conta do que não debate tem da Rádio apoio. 730, você viu que quem assumiu-se como candidato da base? Francisco Júnior. Então, nós temos Defendeu o governador? Sim, Altair. uma expressão que você utilizou que eu acho que ela tem um senão. Né? Porque o governador escolheu o Wegner. Quem escolheu foi a prévia do PSDB. Sim, mas o não... governador... Mas com a mão pesada dele. Né? Pesou a mão. Assim como o Íris tem a mão também. Não, eu não concluir, acredito, por exemplo, que o PSDB, só rapidamente, a força do Marconi Perillo, ela é contundente. Claro, ué, é natural que seja. Não vai só para contra ele. concluir. 4 mandatos de governo. Ele escolheu agora apoio a Vanderlan. Na verdade, até conversando hoje com o nosso colega Vacil Oliveira, ele alertou para um fato de que a base da chapa de vereadores é que teve a maior pressão para que acontecesse esse apoio, porque essa chapa precisa de um candidato forte para disputar a eleição. Mas então, mas não iria, não haria Senhor Deus te abençoe dele. Não. E todo aquilo que ele abençoou desta vez não deu certo. Não, e como o Íris, por exemplo, que controla com mão de ferro o PMDB, ninguém faz nada ali no PMDB. Se o Íris falar, pode, meninos, pode brincar aí. Não é? Que foi o que ele fez. Brinca aí. Do mesmo jeito, Lula no PT. Lula no PT, tantos, não é? O Lula no sim. PT, o Íris no PMDB aqui. Vocês brincam aí, agora vamos parar de brincar que eu vou resolver o problema. É assim que funciona. Depois já jogou para que o partido dependesse dele. Né? Claro. Só sobre a demanda da chapa de vereadores do PSDB, eles têm 4 vereadores disputando a reeleição. Agora 3, né? Porque Tiago Bernardes também não vai disputar a reeleição, é vice de Vanderlan Cardoso. Mas eram vereadores e nomes fortes na chapa, eles precisavam de partidos que se aliassem ao PSDB para fazer a coligação proporcional. Não necessariamente o PSB ou os partidos que estão nessa base. A prioridade era a aliança com o PSD e o PTB, que acabaram optando por outro caminho. Ok, aqui o João Carlos, do setor Coimbra, essa eleição será uma comunicação direta e uma simbiose com a política de Brasília, pois o povo brasileiro está cansado de tanta corrupção. Vamos responder nas urnas, na opinião de vocês? Eduardo Horácio, você acha que a conjuntura nacional ainda e principalmente tem reflexos na política local? Na capital, o quê? Porque a capital dá o tom, né? Você acha que tem? Essa é uma eleição atípica, normalmente não tem. Normalmente o cenário nacional influencia muito pouco o cenário local. Basta lembrar, por exemplo, Fernando Haddad em São Paulo, que é um reduto antipetista há muito tempo, foi eleito logo após o julgamento do Mensalão, prisão de José Dirceu, de José Genuíno, e ele pelo PT foi eleito prefeito de São Paulo, isso 4 anos atrás. Então, assim, em geral, a influência do cenário nacional no local é muito frágil, em geral não existe. O cenário estadual costuma influenciar mais, mas também não é determinante, não dá para falar que seja algo decisivo. O que é Simone Miller? Boa noite, Rosenval, obrigado. Para mim, o delegado Valdir não está preparado para ser prefeito. É a opinião dela. Mas, Altair Tavares, quem está? Rosenval Ferreira está preparado para ser prefeito. Eu sou tão ananás nessa área aí, que eu nunca fui filiado a nenhum partido e posso afiançar a vocês e aos telespectadores que vou morrer sem Você me filiar está levando muito a sério. partido. Eu estou só fazendo uma ironia. Não, mas ironia comigo, eu estou dizendo assim. Mas eu aproveito a ironia. Não leva a sério, não. Mas eu aproveito a ironia para dizer que eu nunca me filiei a partido nenhum. Nunca me filiei. Não, mas Vocês já filiaram? Mas deixa-me questionar. Alguém já filiou ou não? Deixa eu fazer uma questão. A Você partir já da filiou pergunta. algum partido? Não.
Já tem, acho que isso não é uma questão importante. Mas você vamos à questão do ouvinte. Ô, Kleber, O que você já se filiou com o partido? Isso não é importante. Não é importante, então tá bom. Vamos poupar. Tá, mas você quer saber se eu já fui diretor do sindicato, se eu já fui diretor da CUT? Você já me perguntou isso dezenas de vezes. Então, vamos de novo? De novo. Então tá. A questão da telespectadora é quem está preparado para ser. Isso. Eu tenho uma pesquisa que o Grupom fez, é quem é que tem o perfil para ser candidato. Acho que essa questão responde o que a telespectadora pergunta. Essa pesquisa eu divulguei no Diário de Goiás, dados sobre ela, também no jornal Tribuna do Planalto. O eleitor espera, uma pesquisa feita em fevereiro, que o candidato a prefeito cumpra o que prometa e que tenha assim, uma certa experiência e principalmente esse elemento, cumpra o que prometa. Mas aí a questão é, entre esses, quem é que cumpre o que promete? Bom, tá vendo? A decisão do eleitor não é tão fácil. Não é fácil. Eu acredito que nesse pleito, nós temos pessoas que eu considero muito qualificadas, não é? Do ponto de vista moral e tudo mais. Mas a política não é uma equação simples, é uma equação altamente complexa. E eu passo aqui para o Kleber Ferreira uma complexidade da política que eu acho que ninguém pode se enganar com isso. É preciso ter verba, é preciso ter dinheiro. E nessa agora, como os empresários não estão soltando dinheiro... Não podem. Quem tem grana, Kleber? Quem tem dinheiro em caixa para falar, não, eu pago cabo eleitoral, tem gasolina, tem isso. É uma consequência de investimentos. Quem tem? Olha, dinheiro para a campanha, nesses 56 anos de vida, eu sempre vi ele aparecer. Ele vai aparecer. Vai. Sabe? Até quem não tem, arruma. Sabe? Agora, aquele que tem melhor participação nas pesquisas, a partir do momento em que a campanha anda, aqueles que têm, recebem uma doação maior. Do ponto de Mas vista... as empresas não podem doar. Não, mas recebe. Não pode, mas tem. O Caixa 2... Você acha que o Caixa 2 vai morrer? Não vai morrer. Sinceridade. Não acho. Você esteve quantos anos nos Estados Unidos? 10 anos e 6 meses. E você deixou de ser o Rosenval Ferreira com seus valores porque estava lá? Eu acho que não. Exatamente. A política brasileira, o Caixa 2 não vai mudar só porque agora tem esse novo cenário. Isso é uma cultura que vai ter que ser combatida ao longo do tempo com mais rigor. Então o Caixa 2 vai aparecer. Agora, do ponto de vista do imediatismo, Vanderlan Cardoso, se Marconi Perillo resolveram usar a máquina, tem verba, verdadeiramente, porque tem a máquina na mão, né? E Iris Rezende tem verba, porque ele tem aqueles doadores de campanha tradicionais que sempre o acompanharam. É um ponto, Do ponto de vista pragmático, é isso. Mas é interessante, Rubens Salomão, que a Adriana Corsi, que inegavelmente é uma pessoa muito carismática, ela tem uma família de tradição política, o pai foi prefeito de Goiânia, foi um prefeito, inclusive, com uma classificação até boa no ranking dos prefeitos, né? Ela tem uma experiência como delegada muito querida, que sempre foi, não é isso? Mas o adversário dela é o próprio partido. É o próprio partido e a gestão que o partido fez em Goiânia, né? Desde 2010, quando assumiu, o prefeito Paulo Garcia assumiu no início de 2010 com a renúncia de Iris Rezende, depois foi reeleito em 2012. Tem uma gestão complicada para defender, isso foi mostrado no debate da Rádio 730. Ela teve que principalmente se defender e ela vive essa contradição, porque ela não pode diretamente se contrapor à gestão de Paulo Garcia, do PT em Goiânia. Ela, em alguns pontos, por exemplo, quando perguntada sobre revisão do IPTU, carnê extra de IPTU, ela disse que faria diferente, mas não diz como faria diferente, e é muito difícil, né? E contra a própria base do partido, e contra quem é partidário, quem é petista e está na gestão, é quem também está fazendo a campanha dela. Por exemplo, o secretário de administração da prefeitura, Valdir Camacho, é coordenador da campanha dela. Então é muito difícil para ela se descolar de uma gestão que, sabidamente, é reprovada. É um desafio que ela tem, apesar de ser um quadro muito bom, apesar de ser filha de quem é. O prefeito Garcia Costa teve uma gestão bem avaliada em Goiânia, de 93 a 96, mas ela é um momento muito ruim para a candidatura de Adriana Costa. E o fato dela ter um percentual até significativo de votos prova que ela tem luz própria também.
Porque não E é, é um discurso bom de segurança pública também, né? Porque não é fácil na conjuntura atual ser uma candidata, né, do PT em Goiânia. O Zaquel, do setor Terra Prometida, nem sabia que Ó, tinha setor. se é da Terra Prometida, é Zaqueu. É Zaqueu. Zaqueu? É, Aqui está não- Zaquel, né? Nome, é Zaqueu. É Zaqueu? nome bíblico. Nome bíblico, né? Rosenval, parabéns pelo programa. Mande-nos um abraço. Então, manda um abraço para o Zaquel ou para o Zaqueu, que é da Terra Prometida. O Kleber, que é um biblista de carteirinha. Agora eu sou biblista. ele já esclareceu aqui. Bom, antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu quero lembrar que a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento de portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funciona em Goiânia há cerca de 40 anos, tocada pelo grande Dr. Salomão. O telefone é o 3282-7040 ou o 3941-7040. E não se esqueça que a Escola Internacional é uma escola de nível realmente internacional, bilíngue, fica ali em frente ao Bougainville e você pode levar seus filhos para lá com absoluta confiança e tranquilidade. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com Opinião em Debate dessa noite, com o tema Quem tem maiores chances de sentar no trono da Prefeitura. O próximo programa, a moda goiana está bem ou pede socorro? Nós vamos falar sobre a indústria têxtil, a indústria de moda em Goiás. O Geraldo Júnior, do Guapó, boa noite, Rosenval, parabéns pelo programa, pelo tema, obrigado. O Geraldo Júnior, também, do Guapó, boa noite, parabéns pelo programa. O José Alexandre, admiro vocês ainda acreditarem em propostas de políticos, pois eu não me iludo mais. Não sei se nós aqui acreditamos, não. Acho que ninguém acredita muito aqui, não. Nós não acreditamos. Não sei por que você tirou essa conclusão. Mas acreditando ou não, ele vai ter que votar em alguém, Claro, ou alguém. não votar. Isso. O processo eleitoral está aí, se ele não votar, alguém vai votar e seremos governados por alguém. Ok. O André, do setor Sudeste. Rosenval, essa pergunta vai para o bonitão Kleber Ferreira. Para o bonitão Kleber Ferreira. O André. Aí você vê como é que pega mesmo. Você né? vê que não é só a opinião do Rosenval. Não, né? não é só minha, não é só do Absurdo Altair, nem só do Eduardo Horácio, tá vendo? É quase por unanimidade. Por um acaso, essas fontes de pesquisas são confiáveis, Kleber Ferreira? As pesquisas são confiáveis? André, isso vai muito do instituto que faz a pesquisa, né? Nós temos excelentes institutos em Goiás que são confiáveis, né? Temos aí pelo menos 3, 4 institutos muito bons, eu acredito que muito bons, sabe? Agora, nem todos são. A gente sabe aí de institutos que vendem resultados, sobretudo no interior isso acontece demais. O sujeito quer continuar trabalhando para aquele candidato, aí ele cria a esperança naquele candidato através das pesquisas e o resultado de pesquisa é utilizado como marketing de campanha, isso tudo acontece. Mas nós temos institutos confiáveis, sim. Rosenval, Pois não. só existe assim um certo fetiche por parte do eleitorado, de parte do eleitorado pelo menos, e acho que a imprensa alimenta isso muito, de escolher candidato com base em proposta. Eu acho que isso é uma das
um dos motivos para você votar em alguém. Você tem que analisar também biografia política, credibilidade, como que ele se comportou em outros momentos, se ele já foi envolvido ou não em casos de corrupção, as alianças políticas que ele está fazendo para essa eleição e que ele já fez em outras. Eu acho que isso tudo tem que ser avaliado pelo eleitor. Muitas vezes, e eu acho que a gente mesmo, nós jornalistas, muitas vezes alimentamos essa coisa da proposta. Papel, em geral, aceita tudo. Então, claro. Proposta, aí você contrata um grande formulador de propostas, você faz a melhor campanha, e não é bem assim. Então, um detalhe que eu converso com muitos eleitores e também com nossos ouvintes, é de que a decisão do eleitor ela é muito direta. Ela confia ou não confia. Ele olha, confiou nesse candidato, não confiou nesse, ele vota em quem confia. É uma decisão bastante, digamos assim, palpável para ele, né? Ok. O Petrônio, vocês não acham que o povo deveria associar essa administração do atual prefeito Paulo Garcia com o nome de Iris Rezende? Pois os seus secretários ficaram quase todos na atual administração. E a cidade está um caos. Rubens Salomão, você acha que o desgaste de Paulo Garcia, considerando que ele só está na prefeitura por conta... Bom, não, segundo... Ele foi reeleito. Ele foi reeleito, então não é só por conta do Iris. Mas ele é uma cria do Iris, não é? Não, ele foi reeleito exatamente pelo apoio de Iris Rezende. Acho que o desgaste da gestão tem sim um peso... que tem que recair sobre Iris Rezende, que apoiou Paulo Garcia na reeleição em 2012 e durante uma boa parte dessa administração. Inclusive, tinha uma relação próxima, né? No final da administração é que a relação desandou, principalmente porque a administração desandou. Então, Iris Rezende estava dentro da administração de Paulo Garcia por um bom tempo. Perguntei a Iris Rezende, inclusive, nessa última semana, se ele seria um candidato de oposição à atual gestão em Goiânia. Ele preferiu desconversar, mas fez uma série de críticas à gestão, já tentando se afastar desse desgaste, que logicamente ele tem, por ter apoiado, por ter colocado o prefeito que aí está no poder, como você disse, no trono do Paço Municipal. É verdade. O professor Francisco, saúde e esperança a todos. Sabemos que Iris nunca foi, que Iris nunca cumpre mandato. Numa eventual vitória, o que esperar do Major Araújo? Seria um novo Daniel Antônio piorado? Penso que seria o Bizarro 3. Estou contando muito com o seu programa para definir meu voto. Altair Tavares, pode comentar essa assertiva? Nós não sabemos se Iris Rezende será eleito, não sabemos se Iris Rezende efetivamente vai cumprir um mandato. Para orientar o eleitor, eu penso o seguinte, como hipótese, Iris Rezende não teria escolhido Major Araújo se não fosse para cumprir o mandato. Porque você vai pensar, mas por quê? Por quê? Por quê? Porque Iris Rezende sabe que não é um experiente político que tenha condição de exercício do mandato ou não tem a experiência executiva que outros tiveram, né, ou algo assim. A minha impressão é de que a escolha pelo Major Araújo é um sinal de que ele pretende cumprir o mandato se for eleito. Meu nome é Gilmar Corrêa, vocês disseram profissionais políticos, uma pessoa que quantas vezes o senhor Iris Rezende prometeu ficar até no último dia de mandato e não ficou. Isso é ser profissional? Agora mesmo, ao anunciar a aposentadoria, de novo, ele volta atrás na sua fala, até quando? Isso não tem como, assim, isso não é inovar. Bom, o que eu disse sobre profissional político é que a pessoa fez da carreira política a sua profissão. Porque o Iris, décadas atrás, ainda advogou. Mas depois disso, o que o Iris fez? Ele foi político profissional. Ele fez da política a sua principal fonte de trabalho, de exercício profissional. Não, mas ele só advogou naquele período em que ele esteve com os direitos políticos cassados pelo governo do golpe militar. No início dos anos 70, né? Dos anos 70, propriamente de 70 a 82, né? Aqui vai para o Eduardo Horácio, o Carlos. O governador não conseguiu nem fazer o seu candidato, José Beck. Será que o apoio dele vai ser positivo aos candidatos da base, Eduardo Horácio? Eu não sei se o apoio dele vai ser tão contundente, né? Em eleições municipais ele costuma se ausentar mais e acaba escolhendo os locais onde ele está mais popular.
O governador Marconi Perillo tem muita habilidade nas eleições estaduais, né? Tanto que nunca perdeu uma. Desde 98, 4 vezes eleito governador e ainda fez o sucessor, o ex-governador Alcides Rodrigues. Mas nas eleições municipais ele dá uma derrapada, talvez porque ele resolva arriscar mais, ousa mais, e aí muitas vezes pode, quando você ousa mais, a chance de você errar é bem maior, e eu acho que é o caso de novo. Cara, me permita uma questão. Você foi maldoso com Iris Rezende ao tratá-lo de político profissional, desse jeito, como se fosse a profissão. Na verdade, Iris Rezende é um empresário, hoje é um empresário rural há anos, ele é sócio de uma empresa na Veracruz Agropecuária, ali na Rua 22, já fui lá no escritório dessa empresa. Ele é um empresário rural hoje, há muito tempo. A profissão dele é essa. Não, eu não concordo, eu não posso concordar com você. Ele mesmo fala que é um animal político. Um animal político. E eu não acho que tenha nada de pejorativo no fato de você constatar a respeito de um cidadão o que ele é. Se o Iris não for um profissional da política, ninguém mais é. O governador Marconi Perillo também é um profissional da política também. Qual o problema? O ex-presidente Lula também. Eu não vejo nenhum demérito na profissionalização. Se a pessoa é profissional, então agora pode ser um mau ou um bom profissional. Eu entendi agora, que você tinha falado o contrário. Não, como Marconi Perillo é um profissional da política bom, sabe o que está fazendo, Iris Rezende é um profissional da política, bom, sabe o que está fazendo também, que foi eleito várias vezes. Então, esses são profissionais da política. Porque aí você pega essa expressão e nós temos, na verdade, líderes políticos. Os líderes políticos, como é que você vai perceber que Iris Rezende sai da sua condição, Marconi da sua condição de líder? Eles são líderes políticos. O Lula tornou-se um profissional da política. Ronaldo Caiado, por mais que seja médico, é um profissional da política, o que não é nenhum demérito. E produtor rural também, né? Produtor rural também, mas se você for analisar, o que o Ronaldo Caiado faz há décadas? Ele se firma na política. Ele é médico. Não, mas ele se firma na política. Mas respira política 24 horas por dia. 24 horas por dia. Se isso não for profissionalismo... Não, mas sabe o que ocorre, Rosenwald? Tem formas de fazer as coisas, né? Tem políticos que fazem política com amadorismo extremo. Esse é um político amador. Aquele que faz com profissionalismo é um político profissional. Profissional. Né? Então, eu entendo o Iris um profissional político porque ele faz com muito profissionalismo. É exemplo que faz Marconi, Caiado, né? E todos, né? Nem todos. Já nem tem todos, alguns que têm uma dificuldade danada, Nossa. embora tenham até um bom momento para lembrar, mas tem muita dificuldade de fazer com profissionalismo. E saber fazê-lo, porque essa é uma área que nós que somos jornalistas estamos nela, eu acho que nenhum de nós aqui discorda que é um ambiente que se você não for profissional ao extremo, você não sobrevive a ele. O Júnior Friboi. Júnior Friboi entrou como amador, é um grande empresário, mas entrou ali achando que... Como amador. Como amador, na política. Técnicas amadoras. Técnicas amadoras, não dá para... Não vara de jeito, não dá conta. Aqui o Paulo, meu voto é para quem não fizer promessas, e sim projetos consistentes apresentados aos telespectadores com início, meio e fim. De preferência que me convença que não abandonará a sua gestão. Eu acredito que não vai haver segundo turno. E eu pergunto, vai haver segundo turno? Parece que houve um consenso aqui. Isso aí, né? Vai haver. Não, eu não sei. Eu acho possível que não... A impressão pode não hoje, ter? leitura de cenário é hoje, né? Você, na verdade, o futuro é futurologia. A leitura de cenário hoje é que a minha impressão é de que não teremos o segundo turno. O Luiz, do setor São Francisco, acho que o delegado Valdir é que tem chance de ganhar. É o mesmo que aconteceu com Iris e Marconi. Eu pergunto. Para ele, o delegado Valdir vai ser, nesse momento de Iris Rezende, como a gente considerou que o Iris como nome certo no segundo turno, só um fenômeno o tira, o delegado Valdir é um novo Marconi na vida de Iris. Seria aquilo que o Marconi fez em 98, é isso que ele quis dizer. Que ganhou do Iris, tendo se apresentado inicialmente como um cavalo azarão. Né? Não, mas cavalo paraguai. Cavalo paraguai, há um contexto ganhou, muito né? diferente, sabe? O Marconi, o colégio eleitoral. E o Marconi fez um arranjo político, trazendo para o seu palanque a família Siqueira, né?
o Ronaldo Caiado, Roberto Balestra, Lúcia Vânia. Ele construiu com partidos Uma base, e lideranças uma base. Aliás, O delegado Valdir é um sem base. não tem. Marconi tinha apoio de 7 dos 10 maiores municípios, os 7 prefeitos dos 10 maiores municípios. O delegado Valdir não tem base. Não, ele na despreza base política isso, dele são inclusive. 2 partidos, o Sem base política. PTB e o próprio PTN. o PTN, desculpa, com E o PMN. PMN com o Rose Cruvinel, PMN, e PTN. PTN e o próprio PR. Juntando esses 3 partidos, vocês têm essas contas, vai dar quanto tempo? Menos de 40 segundos de tempo de televisão. Entendeu? Dos 10 minutos. Olá, boa noite e tchau. Me parece que se eu fiz meu dever de casa corretamente, os partidos que têm mais espaço na televisão seria a coligação do Íris. Não, primeiro lugar do Vanderlan. Desculpa, Vanderlan. Segunda Primeiro da lugar, Diana Corse. Segunda Diana Costa, terceiro Terceira do Íris. Íris. É isso? O PT tem São 6 Paulo. partidos na aliança e o PT, nacionalmente, é quem tem mais tempo de TV. E a diferença entre esses 3 que têm mais espaço não é muito Não é grande. pouca, Não, né? Não é pequena. É pouca, não é? pouca. Então, quer dizer, vai ser um páreo Vai. em termos de E aí o delegado comunicação. Valdir entra contra esses que a gente se referiu aqui, o PT, PMDB e o PSB, ele entra com 40 segundos de tempo, né? E aí, essa musculatura política é que a gente não consegue ver nesse momento para sustentar o bom desempenho dele nas pesquisas quantitativas. Não Pode só uma isso, coisa, né? que atribui muita importância à campanha eletrônica. É. E aí nós do rádio devemos falar propaganda no rádio e na televisão, e não só propaganda na televisão. Você tem razão. Nós temos hoje uma campanha digital, né, em redes e internet, que ela não dura o tempo da propaganda, ela dura 24 horas. É verdade. Então é uma campanha que tem uma outra configuração. Hoje o rádio sempre continua sendo, e eu prevejo que será, demolidor. O rádio pode ser demolidor. E as redes sociais... Ultrademolidoras também. Ultrademolidoras também. Mas a fidelidade e a repercussão que o delegado Valdir tem nas redes sociais, eu acho que esse é um dos principais enganos que a campanha do delegado Valdir tem. Ele tem uma repercussão muito grande nas redes sociais, desde que foi eleito deputado federal. O mandato dele tem uma repercussão muito grande, mas eu tenho sérias dúvidas se a quantidade de curtidas que ele tem nas redes sociais, compartilhamentos, se isso vai virar voto em Goiânia. Acho muito difícil. Pensei que quando o Otair começou a falar de mídia eletrônica, pensei que era em relação a essa. As redes sociais... Estou falando para todo mundo. Sim, mas em relação às redes sociais do delegado Valdir, sem dúvida nenhuma, ele é quem tem mais força. Mas não sei se isso vai se tornar voto. E aí tem esse contexto da musculatura política. O nome indicado para vice na chapa do delegado Valdir, da ex-deputada Rose Cruvinel, que é médica, o filho dela está apoiando o Vanderlan, que é o deputado Virmontes Cruvinel. Para mim, existe uma série de fragilidades nesse segundo lugar das últimas pesquisas do Valdir. Ele é um candidato extremamente frágil, na minha opinião. E não tem nome forte da política do lado dele, Não né? tem. Tá sozinho. Eu vejo não tem muitas musculatura fragilidades, política. né? Particularmente na minha análise como um homem de marketing. Bom, antes de ir para o intervalo comercial, quero indicar para vocês a República da Saúde. É um local que tem comida fabulosa, maravilhosa. De vez em quando o Altair Tavares vai lá, fica sentado numa mesa sozinho, que ninguém senta com ele. O telefone é o 3942-6575. Não é verdade, porque eu sou o primeiro a ir lá sentar com o meu amigo Altair. É bom torrar o Altair, não é isso? E a Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. E o Ratbelli é a segunda marca fundada pelo Sul, com 5 unidades. A sede fica ali na rua 22, número 384, telefone 4012-1066. Ok? E lembre-se que água não é tudo igual, não. Esta água aqui, quem que está mostrando a água aqui? Mostra a nossa água. É de um colega nosso aqui da televisão, nas Águas do Bem. Você vê essa água Levite, que você, entre outras coisas, ela combate a diabetes, ajuda o coração e até contra o câncer. Você liga lá para as Águas do Bem e faça o seu pedido pelo 3255-9626 ou 98452-1234. Águas do Bem. Você vai tomar água maravilhosa, inclusive os seus rins e tudo mais. Nós voltamos já já. A interação do homem com o mundo
é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza, seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com Opinião em Debate, analisando as eleições da capital de Goiás. No próximo programa, vamos falar sobre a moda em Goiânia, se está bem ou não. O nosso polo industrial, vários aspectos precisam ser debatidos e serão. O Tininho, do setor Guanabara, Rosenval, hoje sua bancada está super qualificada. Concordo com o Altair que o segundo turno, que vai ser segundo turno, vai ser Íris mais um. Se o delegado Valdir continuar com o comportamento atual, o Vanderlan irá para o segundo turno. Parabéns pelo programa. O Adriano Elias, espero que o delegado Valdir seja eleito, é hora de renovar. Íris já teve o seu espaço. O César diz que Íris seria a última opção dele em todas as hipóteses. Ele acha que o Íris faz política para enriquecer. Íris não quer administrar, mas está vendo o seu próprio interesse. O povo clama por uma solução, é a opinião dele. O delay de Trindade, se a proposta de político tivesse algum valor, o Brasil não estaria cheio de ladrões nos 3 poderes em Brasília. O professor Francisco ligou de novo, excelente resposta do Altair. Em um momento algum pensei nessa hipótese. Íris cumprindo o mandato. O programa está surpreendente. Muito obrigado. Ok, o Johnny de Rio Verde. Rosenval, vocês estão falando de político profissional? Falem do Roberto Balestra, que está há 11 anos na política e não tem história. 11 mandatos. 11 mandatos. For, né? De deputado federal. Por isso que eles são políticos. Podem ser considerados profissionais. Né? Eles têm os recordistas nacional de mandato da Câmara Federal. Ok. Rosenval, aqui o Fidelis, seu amigo publicitário, o grande Fidelis, uma figura fantástica. A meu ver, na minha opinião, o Íris não tem adversário. Um abraço para o Kleber, meu vizinho, aqui no setor Bueno. Fidelis, um abraço. É o grande Kleber Bonitão. Um abraço para você também. Olha aí, Horácio, tá vendo, Horácio? Você fica aí achando que não, né? Então... Não, concordo. Você concorda? Fã-clube dele. Não, aí, ó. Se o Horácio concorda, presidente acabou, do fã-clube, então é o Horácio. Aqui, o Ziel Galvão, um abraço para o Kleber e para todos. E pergunto como está a política em Aparecida. Kleber, você gostaria de falar? Aparecida? Em Aparecida, é o bispo Ziel Galvão, não é isso? É bispo. Sim. Em Aparecida nós temos 3 candidaturas, né? A do PSDB com o professor Alcides tendo como vice o PP, o coronel Silvio Benedito. A do PSB, Marlúcio Pereira, que tem na vice o William Ludovico, que é do PTB. E a do PMDB, que tem Gustavo Mendanha como candidato a prefeito e na vice Véter Martins, do Solidariedade. Então, é um pleito muito disputado, começando agora, mas extremamente disputado, extremamente equilibrado. Nesse momento, as últimas pesquisas feitas apontam uma liderança do professor Alcides. O que eu tenho acompanhado de Aparecida é de que essa liderança do professor Alcides vem desde o começo do processo. Há um crescimento da candidatura de Gustavo Mendanha, desde quando ele foi anunciado como candidato de Maguito Vilela. Ele saiu de 5% para 14% em 3 semanas. Há um alto percentual que ainda não foi absorvido pela candidatura de Gustavo Mendanha, de eleitores que, por aprovar a administração de Maguito Vilela, podem apoiar o candidato Gustavo. Então, há uma dúvida ainda. Até que ponto Gustavo Mendanha vai crescer para conseguir entrar nessa disputa, né, com este apoio importante de Maguito Vilela. E até que ponto, né, Alcides e Maluz conseguirão manter essa
situação. Detalhe é que em Aparecida tem segundo turno. Ok, o Fábio Araújo, parabéns pelos 4 jornalistas convidados e pelo âncora que está conduzindo muito bem o programa. Obrigado. E vejo que todos gostam de Goiânia e vão votar no Íris Rezende. Não, nós não, ninguém aqui declarou seu voto. Rosenval, só uma correção. O telespectador citou aí 11 anos ou o 11º mandato. O deputado federal Roberto Balestra cumpre o seu 9º mandato consecutivo. De deputado federal, De deputado fora federal. os outros. Nono. Ele está no 9º mandato. Nono mandato. O Gerson de Campinas, se nessa campanha política houver um acontecimento como ocorreu nas eleições de governador, o Íris apontado com 83% de intenções de voto e acabou que o Marconi Perillo, que não era o preferido, acabou vencendo. Bom, Horácio, na política tudo é possível, né? Não, sim, mas nem sempre toda eleição vai ser igual a 1998, né? Que ela é uma eleição emblemática, não é à toa, né? Por isso, inclusive, que a gente lembra dela até hoje, porque foi uma reversão, atípica, né? Foi uma reversão de expectativas. Assim. E o índice Íris Rezende não chegou a 83%. Teve 72. 72, o que é muito, né? O Carlos Gaúcho, que é meu vizinho lá na Praça do Cruzeiro, um abraço para todos os artistas presentes. Sugestão para o prefeito de Goiânia, seja qual for, buscar o Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba. O Jaime Lerner foi campeão mesmo. Sim, arquiteto. Né? Em termos de mobilidade, ele verdadeiramente, talvez ainda seja a opinião mais respeitada do Brasil, Jaime Lerner. Aqui o Geraldo do Guapó, para o Rubens Salomão. Seria ético Adriano e Valdir usarem a mídia por tanto tempo para depois serem candidatos? Afinal, eles não fizeram mais que a obrigação dos seus cargos. Tem uma diferença, né? Tem delegados que se mostram na mídia e usam a mídia porque fazem um bom trabalho, tem outros que sequer fazem um trabalho tão relevante assim, mas que também não se utilizam da mídia. Eu, particularmente, acho que concordo em parte com o telespectador. Acho que os servidores públicos fazem o seu trabalho e não necessariamente precisam tomar o seu trabalho como vantagem no processo eleitoral. Agora, o delegado Valdir, durante muitos anos, soube utilizar a mídia, sim, soube criar de pequenas ocorrências, grandes fatos, para ficar aparecendo, e isso, sem dúvida, fez diferença. Aí tem um detalhe. Por essa lógica, médico que é médico não poderia ser candidato, advogado que é advogado também não poderia ser. Jornalista Não poderia ser. Mas o telespectador serve por ser um servidor público, fazer a obrigação dele, e daí tem uma repercussão mais do que de outros candidatos. Agora, a gente que vive o dia a dia da política, a gente sabe, quando alguém está aparecendo demais, o jeito que aparece, o jeito que busca nos meios da informação, já está com intenção. A gente percebe as intenções. Agora, o que é correto é que candidatos que aparecerem, isso é bom para a democracia. E é natural também que delegados apareçam mais quando o tema principal é segurança, ou que um médico apareça mais na política quando o tema é saúde, e assim vai. O Demóstenes Torres, quando era promotor, adorava aparecer, né? E depois não foi à toa, entrou para a política. Não significa que serão bons gestores, não significa que serão bons deputados, mas atendem à pauta, né? Tinha uma época que para aparecer ele propôs até demolir um shopping, né? Foi manchete em todos os jornais em Goiânia. É verdade. Esses factoides assim ainda, infelizmente, são utilizados. Bom, eu quero agradecer muito essa equipe fabulosa. Acabou o programa. Das 7h30, nós estamos lá com a emissora à disposição das pessoas que querem ouvir um tipo de jornalismo, às vezes irreverente, inteligente e qualificado. Nós estamos lá. Você pode ligar na parte da manhã, que esse time aqui está lá das 6h30. Das 6h30 no primeiro tempo até às 8h. Depois das 8h30, depois vem o Altair Tavares e vai por aí. Vai até às 10 da manhã. Esse quarteto aqui, né, esse quinteto aqui, vai das 6h30 às 10 da manhã. Às 10 da manhã, perfeitamente. Muito obrigado pelas honrosas presenças, muito obrigado por terem nos auxiliado. Bom, as minhas considerações finais são as seguintes. Nós aqui fizemos um apanhado jornalístico da melhor forma possível para dar um clarão nesta conjuntura de uma forma que a gente está acostumado a analisar. Evidentemente que nós não abordamos, porque não temos condições para isso e não teria esse propósito, não tem, o mais importante, que é identificar o candidato que poderá realmente estabelecer um critério administrativo eficiente, propondo aquilo que pode ser feito. Essa análise é do eleitor. E o eleitor poderá, sim, nesse pleito, dar uma boa lição e verificar realmente quem é a pessoa que tem condições de cumprir o que está prometendo. E se essas promessas são viáveis, nós poderemos começar a fazer um novo capítulo na política do voto mais consciente possível. Faça isso.
tente votar naquele candidato que você pensa que a sua consciência diz que poderá cumprir o que está prometendo, ok? Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto